Quero avisar sobre... Quero avisar sobre um bocado de fatores que vai ficar em volta do vídeo. Meu filho e meu sobrinho brincando, uma festa carnavalesca, esse negócio de carnaval aí fora. Então vai estar bastante poluído o vídeo. Espero que seja suficientemente bom prestar atenção no que eu estou dizendo. Caso você esteja interessado na minha resposta sobre o que eu acho da teoria do Evangelho que, né? Da teoria do Evangelho que é a teoria tecnicamente que liga, eu vou resumir de forma bem estúpida, que resume de que todos os evangelhos na verdade tiveram uma fonte em comum, principalmente Lucas, Mateus e Marcos, sendo o sobrevivente mais arcaico dessa tradição, com partes dela, né, o próprio Marcos, onde Lucas e Mateus poderiam ter bebido de forma mais galosa. Tonânica. Então tem essa teoria, né, dessa tradição de um propósito principal. Não sou aversivo totalmente dessa teoria, até porque tem que ter uma história em comum, tem que ter um cara que fez uma coisa específica. Esse cara não pode ser esvoaçante, ele não pode, tipo, sei lá, ter numa língua ter socorrido o bebê e outra ele ter matado um leão de 7 cabeças, coisas tão distintas cujo qual compõe louvor a méritos diferentes. Ele tem que ter um centro comportamental pelo menos ligável e sociável, né? Então, ou seja, sei lá, Jesus não pode ter facetas, ser muito multifacetário, porque ele pode se tornar lendário. Então, na minha cabeça, assim, existe um evangelho que tenha uma unicidade de todos os eventos, que pode até narrar todos os eventos que a gente captou um pouco mais e contar certos eventos que a gente captou em uma outra substância. Aí você vai falar, mas Pedro, como assim contar em uma outra substância? Os evangelhos por si só que a gente tem já faz isso. Conta os eventos na linguagem que precisam ter para serem resposta daquilo que devidamente estão sendo solicitados, né? Pelas circunstâncias. Exemplo, o Evangelho de João é muito místico. O propósito da sua composição é outro. Ele também é muito independente das quaisquer outras fontes que a gente encontra entre os outros 3 evangelhos. O Evangelho de Lucas tem um propósito. Parece ser um propósito externo à comunidade, tanto quanto presente judaica, né? Ou de uma forma até apelativa, como se fosse uma apresentação quase que defensiva da origem da fé do cristianismo. O de Mateus parece ser um apelo convincente a judeus, com elementos da tradição judaica, do porquê aquela ideia que é o evangelho em sinônimo perfeito, né? A boa nova é a coisa que realmente estava sendo aguardada. E o Marcos parece ser uma consolativa, com também uma certa... Algumas pessoas, eu acho que até por desconhecimento, associam Marcos um pouco gentílico. Eu acho que o espectro de Marcos, dependendo da rustialidade, assim, que a gente vai procurar, o lado mais rústico do judaísmo, ele é até bastante judaico, né? O tom dele é bastante judaico. Mas claro, para qualquer pessoa mais simples, que não gosta muito da tradição judaica, ou não entenda, ou seja pouco menos fanático do que eu, pode não perceber isso. Mas tem uma linguagem muito judaica, mais excêntricazinha do que Mateus. Mateus é mais místico apelativo às escrituras. Então, esses evangelhos possuem as substâncias, eles contam as mesmas narrativas nas suas substanciações daquilo que mede a solicitação. Os 4 que temos como suficientes e santos, etc. e pá. Imagine só se tivesse uma fonte em específico. Que fonte, já que ela deveria ser conforme, né? Ela atenderia por principal as 4 de uma vez. Essa fonte deveria ser suficientemente judaica para a mística judaica, o desenvolvimento do pensamento místico judaico mais helenizado, verbializado, né?
que nem é o de João, entre aspas, por causa do Logos, por causa de certas perspectivas que a parte judaica que já conversava com a ideia de Logos, que já vinha de um pouquinho de helenização dos gregos, né, que trabalhava com essa ideia do Logos ser a apresentação do divino, do Deus invisível, que rege todas as coisas, a razão de tudo que é por trás e tal. Essa perspectiva com a perspectiva de Mateus mais judaica, mais escriturista, mais detalhada com relação a essas coisas, não que os outros evangelhos não se importem, todos tinham uma fonte por escritura sagrada as escrituras, mas talvez a forma com que eles observassem as escrituras tivesse um elemento ou outro de distinguição, ou de uma certa pessoalidade, uma forma pessoal de cada um, né? Então, qual que ele atenderia? Porque eles deveriam, para ele atender todas essas coisas, esse evangelho principal teria que ter todas essas coisas em solicitação ao mesmo tempo. Coisa que é muito difícil de imaginar essa parte. Então, eu acho que eu não acredito no formato de evangelho que a galera invente ou pense como é. Eu não acredito nesse tipo. Eu acredito no evangelho, provável evangelho que de fato era uma narrativa crua, abrupta de aquilo que Jesus fez, como ele fez, de uma forma talvez intateável, até porque seria delimitar de certa forma a substância de uma ação pura que Jesus tomou, para limitar a contar um padrão de um povo judaico, para limitar a contar um padrão de um povo que está querendo defender a fé diante do... sei lá, o Lucas parece uma defensiva de fé, né? Tá crescendo o cristianismo ali e o cara quer saber qual é a origem, qual é o autor, né, desse movimento. Lucas faz um apelo religioso, com seus fundamentos, suas coisas e tal, bebendo talvez de fontes um pouco mais antigas de tradição, que Marcos e que Mateus bebeu e tal, mas com suas formulações para caberem a atender aquela solicitação específica do evangelho desse modo. Então teria que ser um evangelho cru, bem cru na narrativa. Talvez essas solicitações façam parte da inspiração para que fossem estipulados e levantados certas coisas que coubesse a nossa fé hoje ser respondida, né? Dando resposta com a situação criada pelo próprio Deus a contexto daquilo que ele queria que escrevesse, para que com esses elementos nos fossem o suficientes para a nossa fé, provavelmente, né? Então o que eu quero dizer, sim, que quanto ao evangelho que, como dizem, se for assim, eu não tenho muita expectativa, como a galera acredita nisso. Eu acho meio furada nessa parada, e eu acho que a complexidade dos evangelhos é muito maior nisso. A composição dos evangelhos pra mim é diferente, né? Então, o evangelho que pra mim não é uma coisa sem fundamento, mas não é uma coisa com fundamento muito forte. Tem um fundamento, não é um fundamento muito forte, não é pra mim não é uma coisa flutuante só porque o cara quer. Faz sentido, né? Mas não é só porque a gente quer que realmente seja, e que realmente seja como, ou exatamente como a gente quer. Pode ter alguns elementos daquilo que é do nosso desejo, mesclado com coisas que não estávamos em expectativa, né? E é isso.